Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui da Isaacs Cursos. Dessa vez a aula é comigo, professor Vitor Frazão. Hoje trouxe um tema importantíssimo para quem quer conseguir a almejada vaga de residência em nutrição. Um tema que cai bastante nas provas de residência e que é um tema que é considerado de fácil a médio. Então, para quem for fazer prova de residência, precisa gabaritar todas as questões relacionadas a esse tema. A aula de hoje, como vocês podem ver aqui na tela, a gente vai falar sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Hoje a gente definiu 3 grandes objetivos para essa aula. A gente vai dividir a aula em 5, mas focando em 3 grandes grupos, que são os objetivos para vocês saírem daqui com a certeza de que precisam saber o grau de processamento dos alimentos. Então vocês têm que bater o olho em um rótulo de alimento, em algum alimento e saber classificar esse alimento, se é um alimento in natura, se é um alimento minimamente processado, se é processado ou ultraprocessado. Esse é o ponto mais importante porque é o que mais cai nas provas de residência. Mas vocês também precisam saber o histórico do guia, por que ele nasceu, para que ele serve, qual o objetivo, e vocês também precisam saber os 5 princípios do guia alimentar. Precisa estar na ponta da língua de vocês, porque também cai bastante nas provas de residência. Então, os nossos objetivos aqui hoje são esses 3. Saber o grau de processamento dos alimentos, saber os 5 princípios do guia e saber por que o guia existe, por que ele é importante, por que ele precisa ser estudado. Vamos lá? Bom, aqui tem o conteúdo programático que a gente preparou para vocês. Então, a aula vai ser dividida em 5 etapas, 5 partes. Na primeira, a gente vai falar um pouquinho da formulação e do histórico do guia alimentar, então um pouquinho do que eu acabei de falar. Na segunda parte, a gente vai falar um pouquinho dos 5 princípios do guia alimentar, por que é importante saber esses 5 princípios. Na parte 3, a gente vai trabalhar algumas questões relacionadas a esses 5 princípios do guia alimentar, que também é uma questão. São temáticas que caem bastante. Na parte 4 da nossa aula, a gente vai trabalhar os diferentes graus de processamento dos alimentos. E na parte 5, a gente vai trabalhar questões relacionadas aos graus de processamento dos alimentos. Sem mais delongas, vamos para a primeira parte da nossa aula. É a parte mais curtinha, mas é muito importante para ter isso como pano de fundo da nossa aula. Bom, por que estudar o Guia Alimentar para a População Brasileira? Isso é muito importante, né? É o que traz sentido para a nossa aula. O Guia Alimentar ele é o principal instrumento de educação alimentar e nutricional brasileiro. Eu costumo brincar que ele é a Bíblia do nutricionista. Então você precisa saber tudo, ter tudo na ponta da língua em relação ao Guia Alimentar. Ele é a sua Bíblia. E ele despenca nas provas de residência. E como eu falei antes, são questões de fáceis a média. Então, são questões que você precisa gabaritar. Se você quiser ficar entre os primeiros, você precisa gabaritar todas as questões que aparecerem relacionadas ao guia alimentar. Bom, então o que são os guias alimentares? Os guias alimentares são instrumentos que definem as diretrizes oficiais sobre alimentação saudável para uma população. Então, os países, através de seus governos, eles criam os guias alimentares visando orientar, visando subsidiar os governos estaduais e municipais a fim de que promovam políticas, programas e ações relacionadas à alimentação. Eles apresentam informações, análises, recomendações e orientações baseadas nas evidências mais atuais e robustas sobre escolha, combinação, preparo e consumo de alimentos. Então, o guia ele norteia a educação alimentar e nutricional no SUS e nos outros setores. No SUS, principalmente, né? Então, o nutricionista que trabalha numa unidade básica de saúde, em um hospital que está no SUS, ele vai usar o guia como a Bíblia para qualquer tipo de ação, mas não só no SUS. Profissionais de níveis da saúde suplementar, que é o meu caso, hoje eu trabalho no serviço da saúde suplementar, também utilizamos o guia como Bíblia e como principal instrumento para nortear as nossas ações. Então, o guia é fundamental por conta desses motivos. Um pouco do histórico dos guias brasileiros, isso também é importante. O Brasil teve seu primeiro guia em 2006, foi a primeira versão criada pelo Ministério da Saúde, que é esse aqui da esquerda, que é um guia que
ainda tinha uma questão, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas que falava muito mais dos nutrientes e não tanto dos alimentos. E aí, em 2014, o Ministério da Saúde revisou esse guia e mudou um pouco a sua lógica, a sua metodologia. E é esse guia, esse da capinha azul, que a gente vai falar um pouco hoje, que é a nossa aula, que vai ser toda direcionada em relação a esse guia alimentar aqui de 2014. E a gente também tem os guias infantis, os guias para crianças menores de 2 anos. A gente tem o primeiro guia lá em 2002, tem o segundo guia em 2010 e tem o guia mais recente de 2019. Esse também despenca em questões de residência, mas o nosso foco hoje aqui vai ser o guia para adultos, o guia alimentar para a população brasileira de 2014. Esse guia aqui vermelhinho, da capa vermelhinha de 2019, vai ficar para uma outra aula, mas ele também é muito importante. E por que os guias são revisados? Como eu falei para vocês no histórico, a gente teve o primeiro guia lá de 2006 e teve o guia agora em 2014, né? Agora não, já tem uns anos, já tem 8 anos, né? Mas por que eles são revisados? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela recomenda que os governos formulem e atualizem periodicamente diretrizes nacionais sobre alimentação e nutrição, levando em conta mudanças nos hábitos alimentares e nas condições de saúde da população e o progresso no conhecimento científico. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está em constante mudança, a ciência está em constante evolução, e isso necessita que a gente sempre esteja revisitando e reformulando as diretrizes sobre alimentação, isso em níveis mundiais. As transformações sociais vivenciadas pela sociedade brasileira, que impactaram sobre suas condições de saúde e nutrição, se fez necessária a apresentação de novas recomendações. Então, o que aconteceu? O Ministério da Saúde lançou lá em 2006 o primeiro guia, mas ele lá depois, 2010, 2011, que foi quando esse guia de 2014 começou a ser pensado, o Ministério viu a necessidade de criar um novo guia com uma nova linguagem para a população e para os profissionais. Então, esse avanço da ciência, que está em constante evolução, a gente está sempre acompanhando e, se for necessário, a gente faz mudanças, que foi o que o Ministério da Saúde fez em relação ao guia. E como o guia foi construído? O guia ele foi lançado em 2014, mas o processo de construção dele se iniciou lá em 2011. Então foi um processo que demorou. A gente teve 3 anos de construção até o lançamento e foi um processo de teve uma ampla consulta pública. Então diversas entidades da sociedade participaram da construção desse guia. A segunda edição do guia ela passou por um processo de consulta pública que permitiu seu amplo debate por diversos setores da sociedade e orientou a construção da versão final. Então participaram da construção do guia as universidades públicas, as universidades privadas, o Ministério da Saúde, os estados, os municípios, o Conselho Nacional de Saúde. Então foi um amplo debate que demorou, foram 3 anos de construção até a gente chegar ao guia em 2014. E a sua criação do guia faz parte das estratégias para a implementação da diretriz de promoção da alimentação adequada e saudável da PNAM, da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Então, a gente tem a PNAM, que também vai ser um dos temas, né, que a gente vai abordar não hoje, mas em uma aula futura, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. A PNAM tem 9 diretrizes, e uma das diretrizes é essa aqui, ó, promoção da alimentação adequada e saudável, que é o que a gente chama de PAS, né, que é uma sigla. E o guia ele é uma das estratégias para implementar a promoção da alimentação adequada e saudável. E como o guia foi construído, né? As suas recomendações elas se baseiam em conhecimentos gerados por estudos experimentais, clínicos, populacionais e antropológicos, bem como em conhecimentos implícitos na formação dos padrões tradicionais da alimentação. Então, olha o tanto de coisas, o tanto de elementos que se considerou para construir o guia. Aqui eu elenquei vários para vocês. Então, o guia considera a composição dos alimentos, os hábitos alimentares, elementos da antropologia, perfil epidemiológico da população, o estado nutricional da população, a disponibilidade, custos e acesso aos alimentos. Então, olha o tanto de coisa, por isso que demorou 3 anos para esse guia ser construído, mas é um guia completo, por isso que a gente fala que é a Bíblia do nutricionista.
E bom, para resumir um pouquinho tudo isso, coloquei aqui em um parágrafo quais são os principais objetivos do guia. Essa parte é muito importante. Então, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele se constitui como um instrumento para apoiar, incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito individual e coletivo, bem como para subsidiar políticas, programas e ações que visem incentivar, apoiar, proteger e promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional da população. Então, olha também a complexidade disso. Isso aqui está me dizendo que o guia ele é o principal instrumento para tudo em relação à alimentação e nutrição, em âmbito individual e em âmbito coletivo. O guia, por exemplo, um nutricionista numa unidade básica de saúde vai realizar uma ação de nutrição, de educação alimentar e nutricional. O guia vai ser o principal instrumento que esse nutricionista vai utilizar. O nutricionista vai realizar uma ação numa escola, uma ação com escolares. O guia vai ser o principal instrumento de educação alimentar e nutricional. Um prefeito quer implementar um programa de segurança alimentar e nutricional. O guia vai ser o principal instrumento que vai subsidiar, que vai servir de instrumento para esse prefeito, para esse governo, para esse presidente, enfim, para qualquer nível da federação. O guia vai ser o principal instrumento que vai nortear os governos, estados e municípios em qualquer ação de alimentação e nutrição. E para isso, deixa eu colocar a caneta aqui, a gente utiliza os 5 princípios do Guia Alimentar, que é a parte 2 da nossa aula, que a gente já vai falar. Então, para atingir esses objetivos aqui, a gente utiliza através dos 5 princípios do Guia Alimentar. Eu costumo brincar que o guia é a Bíblia e os 5 princípios são os mandamentos do Guia Alimentar. Também cai bastante nas provas de residência e você precisa saber disso. Bom, terminamos aqui a primeira parte da nossa aula, trazendo um pouquinho do pano de fundo histórico e a formulação do guia. E agora na parte 2 a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios do Guia Alimentar.